movimento. E para estudar a quantidade de movimento, primeiro a gente vai definir o que é o impulso. E aí depois a gente estabelece o que é a quantidade de movimento, que é muito simples. A gente estuda as colisões e já faz alguns exercícios, tá bom? Bom, primeira coisa, o que é o impulso? A definição do ponto de vista matemático é força vezes a variação do tempo. A gente pode pensar no impulso tanto como um empurrão, como, por exemplo, um jogador de basquete, ele precisa empurrar o chão para baixo, tudo bem? Num tempo específico, para que ele consiga pular alto o suficiente. Por exemplo, seja um jogador de basquete, seja um jogador de vôlei, algum profissional que precise pular, beleza? Mas quanto mais tempo de contato que essa força tem com o corpo, maior vai ser o impulso. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Sim. Então, o impulso é igual a força vezes variação do tempo. Essa é a letra I maiúscula, também é uma grandeza vetorial e é diretamente proporcional à força, que também é uma grandeza vetorial. Quanto maior a força, maior o impulso. Quanto maior o tempo, maior o impulso. Então, pode ser um empurrão. O tempo, o impulso não é o tempo, né? Mas o impulso é a interação da força com um objeto com determinado outro objeto, uma ação de um corpo sobre outro no intervalo de tempo. Quanto mais tempo eles estão em contato, maior vai ser esse empurrão. Tudo bem? Ótimo. A unidade de medida do impulso se a unidade de medida da força é o Newton e a unidade de medida do tempo é o segundo, a unidade de medida do impulso é o Newton vezes segundo. Beleza? A gente só precisa tomar cuidado que quando a gente está estudando o impulso a partir dessa equação, nós só temos um valor de força aqui, certo? Do mesmo jeito que nós estávamos estudando trabalho nas semanas anteriores, essa equação só vai servir quando a força tiver um valor constante. Boa tarde. Quando a força tiver um valor constante. Porque você só tem um valor de força, então essa equação só serve para esse caso. Agora, quando a força que atua num corpo sobre outro tem valores que crescem ou decrescem, ou seja, quando a força varia, a equação não serve mais para a gente calcular, tudo bem? Por quê? Senão você teria que fazer o cálculo do impulso para cada valor de força que está sendo aplicado no corpo. Então, quando, por exemplo, o jogador de basquete empurra o chão para baixo e o chão empurra ele para cima para ele conseguir pular, a força que ele faz, né? Geralmente a pessoa tem que flexionar o joelho e empurrar o chão para baixo, né? Ele não vai conseguir dar um pulo alto só se ele quicar no chão, tudo bem? Então, quando ele flexiona o joelho dele para baixo e empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima, só que essa força não é uma força igual em todo o início do movimento. Ela vai aumentando, chega no máximo e diminui à medida que deixa de ter contato com o chão. Tudo bem? Então, quando a força aumenta ou diminui, significa que ela varia. Esse é um gráfico no eixo Y da força e no eixo X, tempo. O que é força vezes tempo? É justamente o impulso. Esse gráfico aqui, se a gente observar o que tem debaixo dele, a área sob o gráfico, sob essa linha preta aqui, nós temos nossa, acabei de esquecer agora. Trapézio. Foge o nome das coisas. Trapézio aqui, sim ou não? Como que a gente calcula a área do trapézio? Isso. Base maior mais base menor vezes a altura. Ou seja, a operação que a gente faz é multiplicar o x pelo y, certo? Ou seja, todas as vezes que você tem um gráfico da força pelo tempo, você pode calcular a área para descobrir o valor do impulso de uma força variável, beleza? Essa área pode ser um trapézio, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, só precisa ser uma função, beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Pode ser qualquer. Pode ser qualquer. Porque, por exemplo, a força pode começar do zero, né? Aí pode ser um triângulo.
Ou, se você tem um quadrado, aí, na verdade, a força é sempre constante, né? Um quadrado ou um retângulo. Você pode também calcular a área ou usar a equação. Qualquer um. Qualquer um. Então, a possibilidade aqui é um trapézio, um triângulo, um quadrado, um retângulo. Só não pode, por exemplo, ser um círculo. Porque aí um círculo no eixo x e y não é uma função mais. Né? Então, as coisas que são função, né? Eixo y e x, pode ser qualquer coisa. Isso é uma função. Isso daqui é uma função. Um triângulo é uma função. Aí, por exemplo, y, x. Isso não é uma função. Né? Portanto, por exemplo, você vai ver, na verdade você não vai ver um gráfico assim, dessa forma, porque isso daqui não é uma função. Beleza? Então, qualquer formato que você consiga calcular, que não seja curvo, porque aí vocês não aprenderam o limite ainda, vocês vão conseguir calcular baseado na área daquele polígono que você já conhece. Beleza? Se você não conhece a área do polígono que você está estudando debaixo da área, aí você divide ele em coisas que você conhece. Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que a área da base, a área do trapézio é a base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Mas, na verdade, o trapézio ele é um conjunto de um triângulo com retângulo. Se você não lembra da área do trapézio, soma a área do retângulo com a área do triângulo, que vai dar a mesma coisa. Beleza? Dúvidas? Agora sim, de fato, quantidade de movimento. Oi, tudo bem? Como tá? Oi, tudo bem? Isso. Prestem atenção. Agora a quantidade de movimento. Tudo que existe nas equações, né, todas as vezes que a gente está estudando Q em física, Q maiúsculo é quantidade de alguma coisa. Então, nesse momento, quantidade de movimento. A quantidade de movimento é a massa do corpo vezes a velocidade que ele adquire porque uma força atuou sobre ele, ou ainda está atuando sobre ele. A quantidade de movimento poderia ser explicada do ponto de vista conceitual assim. A diferença entre um elefante se movimentar e uma abelha se movimentar na mesma velocidade. Um elefante com toneladas de massa e uma abelha com gramas de massa. Tudo bem? Se movimentando a 2 metros por segundo. É uma velocidade baixa para o elefante, uma velocidade super alta para a abelha, mas é uma velocidade. Qual dos dois tem mais quantidade de movimento? Naturalmente o elefante, porque a quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa, porque tem a ver com o objeto precisa se movimentar numa determinada velocidade. Então, toda a matéria que ele possui precisa ter a mesma velocidade, né? Então, quando eu começo a correr, todo o meu corpo, 70 kg, precisa se movimentar com a mesma velocidade. Minha mão não pode ficar para trás. Tudo bem? Simples. Dúvidas? Bom, a unidade de medida, naturalmente, da massa é quilograma e da velocidade é metros por segundo. Unidade de medida de quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo. Tranquilo? Perguntas?
Bom, aí a gente tem o teorema do impulso que vai facilitar a nossa vida para resolver qualquer problema, inclusive aqueles que vocês vão utilizar energia para resolver. Vocês também podem utilizar o teorema do impulso. Bom, se a segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, certo? Trazendo o tempo para cá, multiplicando o F, porque ele está dividindo, a gente tem F vezes tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. Tranquilo? Quem é F vezes o tempo? Impulso. Quem é massa vezes velocidade? Quantidade de movimento. Se a gente está falando da variação da velocidade porque ela muda, tudo bem? Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Dúvidas? Colocar o quê? No fogo? Pode ter uma outra propriedade semelhante a essa? Não. O impulso pode ser um empurrão, por exemplo. O impulso é sempre o tempo, a relação da força que está atuando no corpo com o tempo que ela atua, entendeu? Isso aí. Quanto mais tempo de contato, maior vai ser o impulso que você vai ganhar. Isso. No caso da cama elástica, sim, porque ela é elástica. Beleza? Mas, por exemplo, um jogador de basquete ou um jogador de vôlei precisa pular muito alto. Geralmente ele vai flexionar bastante o joelho dele para empurrar o chão com mais força do que se ele pular sem só tentar quicar. Oi? Isso, exatamente. Então, quanto mais tempo de interação essa força tem, os corpos que estão interagindo, maior o impulso que um corpo pode ter. Beleza? Praticamente o quê? Eu não entendi, Jean, desculpa. Mola, comprimir a mola e... Ah, mola, sim, isso. Quanto mais o corpo que está contraindo a mola tem contato com ela mesma, aí na hora que soltar ela vai estabelecer uma velocidade, portanto uma força maior no objeto. Isso aí. Dúvidas? Então vocês não precisam fazer essa demonstração, é claro, isso daqui já está pronto, é só para vocês entenderem quem é quem. Então o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tudo isso são grandezas vetoriais, então significa que vocês vão precisar, em algum momento, caso o exercício peça, estabelecer sentido e direção, para além do módulo, beleza? Bom. Qual que seria a diferença entre o impulso e a... É que a força, quando você está estudando força, pouco importa quanto tempo de interação os corpos têm um com o outro. Pode ser uma coisa super instantânea, super rápida, como pode ser uma força prolongada. Mas se você está estudando a segunda lei de Newton, o tempo não é uma questão para você estudar. Quando você está estudando o impulso, que seria a interação, o tempo, a relação da força com o tempo de interação, aí o tempo se torna importante, porque é outra grandeza, entendeu? Que depende da força e que também depende do tempo. É lógico que a força depende do tempo em certo aspecto, né? Mas esse tempo aqui não é o tempo de interação que os corpos têm um com o outro. Isso daqui é a força é aplicada numa massa qualquer e produz uma aceleração proporcional. Então isso daqui é a variação da velocidade pelo tempo, não o tempo de interação entre os dois corpos. Aí no impulso, o tempo de interação entre os dois corpos é importante, porque você precisa conhecer a força e quanto tempo que ela vai interagir. Beleza? Aí, para isso, a gente estuda isso para a gente entender as diversas possibilidades de colisões. É a primeira vez que a gente vai colisões ou choques, mas colisões é um pouco mais técnico, digamos assim, para não confundir com outra coisa. Levando em consideração justamente o tempo de interação que os corpos podem ter um com o outro e que tipo de colisão você vai ter, beleza? Tranquilo?
Então, para estudar as colisões, a gente precisa estudar a quantidade de movimento, a conservação da energia cinética e o coeficiente de restituição, que vai dizer para nós se, depois da colisão, os corpos conseguem voltar ou não ao seu estado original. Tudo bem? Então, nós temos, por exemplo, a colisão perfeitamente elástica, que só ocorre do ponto de vista experimento mental. Porque todas as coisas no universo se deformam mesmo que você não consiga ver. Então, por exemplo, você está jogando sinuca. Você vai imprimir força no taco para o taco bater na bola branca e a bola branca bate nas coloridas, certo? Quando você aplica a força na bola branca e ela bate nas coloridas, você não vê nenhuma dessas bolas se deformando, certo? Porque é um objeto massivo, nada elástico. Mas deforma? Sim, deforma. Porque, enfim, não é um objeto, não é um diamante chocando contra o diamante, tudo bem? É o objeto mais espesso ou mais duro que a gente tem no universo, tudo bem? Ele deforma? Ele deforma também, você consegue fazer isso justamente manipulando ele. Então, todos os objetos no universo deformam. Uma colisão perfeitamente elástica só ocorre num experimento mental do ponto de vista conceitual, para você entender o que é uma colisão. Tudo bem? Agora, numa colisão parcialmente elástica, é qualquer colisão. Por exemplo, dou um tapa na minha perna, tudo bem? Já viram esse vídeo, por exemplo, de alguém dando um tapa na perna de alguém ou em si próprio e a pele da pessoa fazendo assim igual gelatina? Quando vocês estão vendo isso acontecer sem a câmera lenta, não dá para ver de forma tão evidente. Mas a minha perna, assim como a minha mão, vão se deformar e se restituir sozinhos. Tudo bem? Sem que eu perca um pedaço da perna fazendo isso. Beleza? Essa é uma colisão parcialmente elástica, que é basicamente a maioria das colisões que existem no universo com corpos quaisquer. Tudo bem? Agora, quando tem uma deformação, que o objeto não consegue se restituir sozinho ao que ele era antes, a gente tem a colisão inelástica, que é, por exemplo, um carro batendo num poste em alta velocidade. Tem como fazer com que o carro volte ao que ele era antes? De um certo ponto de vista tem, né? Você vai ter que realizar trabalho. Mas ele sozinho não. E além de você ter que realizar trabalho, você vai ter que colocar mais massa. No caso do carro, por exemplo, vai sair um pedaço de metal, um pedaço do farol, alguma coisa vai quebrar e você não vai conseguir pegar exatamente o mesmo e colocar no lugar. Você vai ter que usar outras coisas para colocar outros materiais no lugar, ainda que sejam os mesmos. Você pega todos os caquinhos de um copo quebrado e cola. A cola não fazia parte do copo antes de colidir. Tudo bem? Isso, exatamente. Porque todas as coisas no universo tendem à desordem. E aí, para você voltar, você precisa realizar trabalho. E quando você volta, você está interferindo no que ele era antes. Então, não volta 100% do que é. Aí, isso responde a pergunta se tem como a gente fazer viagem para o passado ou para o futuro. Ou se tem como viajar. A entropia discute isso. Tem como? Para onde? Para o futuro só, porque para o passado não tem como. Beleza? Bom, tem como do ponto de vista conceitual, né? Que se a gente vai conseguir fazer isso, é outros 500. Uma média de prazo que eu acho mais de 6 não deixa ele.
falar que o Renan aprontou, que dois de eu vou lá pra ser rápido. Não, vocês não viram de mentiroso do Guilherme, é mentiroso. Onde que eu te levei? Não, calma. Onde que eu te levei? Pra gente, Newton, pra ela, Fernando. A gente vai ter que estudar então a quantidade de movimento se conservando, a energia se conservando ou não, e o coeficiente de restituição. Então aqui, antes da colisão, a gente tem, nesse caso, um corpo A indo em direção para a direita e o VB para a esquerda. Eles se colidem e, naturalmente, ou os corpos podem parar, né, dependendo do que vai acontecer, mas geralmente vai se movimentar para os sentidos opostos de antes da colisão, justamente porque houve ali uma variação de velocidade nos corpos por causa da interação entre os corpos. Bom, não havendo forças externas atuando nessa situação, então o que seria força externa? Seria qualquer outro corpo que não fosse esses dois aqui atuando na colisão entre os dois corpos. Todas as vezes que nós estivermos estudando colisões aqui em física, a gente está estudando dois ou mais corpos, mas você estuda direitinho ali a dupla para depois interagir com outro corpo e por aí vai. Como, por exemplo, no caso da bola da sinuca branca, ela bate na primeira colorida e não em todas, certo? Mas a primeira colorida transfere quantidade de movimento para as outras e por aí vai, uma por uma, sempre em dupla, né? Então, não havendo forças externas, a quantidade de movimento não vai se alterar. Se ela não se altera, em todas as colisões que a gente vai estudar, ela vai se conservar. Isso significa que antes a quantidade de movimento é x e depois da quantidade de movimento ela é x também. Tudo bem? Só que antes da colisão, esse corpo de massa MA e esse corpo de massa MB, cada um tem sua velocidade. Depois da colisão, eles vão adquirir velocidades diferentes porque foram forçados a isso, porque foram acelerados no momento da colisão, porque um aplicou força no outro, segundo a lei de Newton. Sim, antes e depois, é o mesmo valor. O que pode alterar é a velocidade dos corpos, mas não a quantidade de movimento. Beleza? Não a total. Não, por exemplo, se QA tem quantidade de menos 500, vai dar 50 vezes 10. Mas quando você está estudando a quantidade de movimento, você está estudando a coisa como um todo, não só a quantidade de movimento do A e do B, é entre os dois. Ó, quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial, tudo bem? Isso. Quem é a quantidade de movimento final? Aliás, aqui eu troquei as... Pô, caralho. Você deu o exemplo, você falou 500, 50, aqui no caso é mais, né?
Vamos fazer 250 mais 250. Estou supondo que a quantidade de movimento final seja 500. Aqui pode ser quanto? 400 mais 100. Não mudou nada. Só que a velocidade do corpo mudou e a velocidade do movimento se conserva porque a velocidade diminuiu e você tem que aumentar. Você vai somar no final tudo, vai ser mais alguma coisa. Tipo, exatamente. Aí, a gente também vai precisar entender a respeito da confirmação do movimento. No caso do movimento, porque a confirmação depende de movimento. Ou seja, de movimento. A gente vai pensar que cada confirmação, aí a gente quem vai entender melhor é o coeficiente de definição, que vai ser calculado. Daqui é o coeficiente de definição que não está fazer diferença. Como você vai calcular a velocidade do afastamento do corpo e a velocidade da situação. Naturalmente, a velocidade relativa de aproximação maior do que a posição. E a velocidade de afastamento é relativa depois da posição. Então, lembrando que você está na mesma velocidade. Qual é a velocidade relativa entre vocês dois? Zero. Porque você está a sua velocidade é dele e a sua percepção do carro da sua direção na mesma velocidade do seu lado, ele está parado. Então, quando os corpos estão em direção do mesmo sentido, você vai ficar a velocidade dos corpos do mesmo. Quando eles estão em sentido oposto, você não. Você está diminuindo. Você tem a sensação de que a atração está mais rápido do que a própria velocidade dela. Porque você está se mostrando para frente e ela está se mostrando com a velocidade do som, então você está vendo que a velocidade do ar. Isso seria não então, mas não é ativo, você não tem arte depois. Né? Os corpos estão em sentido contrário naquele caso, eu não. Você tem que somar as velocidades para você saber quem é a velocidade de aproximação. Entendeu? A velocidade relativa depende da posição. Você tem que ter depois. Você pode estudar isso sem ter a posição. Né? Dúvida? Pergunta? Então, o coeficiente é igual a zero e no máximo igual a 1. O que tudo bem? Então, vai fazer uma luta de coeficiente de definição é igual a zero, igual a 1. Então, é parcial de simplificação. Quando o coeficiente de definição é igual a 1, significa que o que quer dizer? Se a posição pode ter um coeficiente igual a perfeitamente lá, não é?
Tranquilo? Dúvidas? Assim, assim, na verdade não é. Agora você precisa não mesmo informação que não é forma. Não existe na natureza não perfeitamente falado. Na verdade, você também coloca Por exemplo, você não vê resolver na hora. E aí, só acontece, seja muito fácil conseguir falar. Aí você fala, que talvez não seja natural acontecer enquanto você tem, mas não você coloca na boa nessa sala, mexe tudo, não tirar a água, o ar da mistura e vai, isso vai ter. Mas ainda assim, nenhum estado de controle consegue tirar 100% do gás. Aí, por fim, quando não tinha lá.
São roupinhas, mas não perfeitamente elásticas. Percebam que, mas não perfeitamente elásticas, imperfeitamente elásticas, são defeitos, entendeu? Qualquer coisa que seja parcial pode ser tanto elástica quanto inelástico, né? É que como intermediário, funciona assim. Uma coisa que tem capacidade, não vai ter maquiar total ou parcial do corpo, informação que você consegue definir. Por exemplo, o carro vai ter uma estacionamento, pode montar, vai ter defeito, não pode usar. Uma bala de um bloco e o carro sai lá. O carro ele o caminhão bateu no carro e passou rápido. Ou mesmo seja um relógio de na hora da televisão, você compra o carro. Aí depois, no momento exato, pode mudar. Você pode separar, entendeu? Carro para. Da posição. Aí, um carinho não tem nenhuma velocidade. Olha, porque o problema é justamente a posição, não é posição de posição. Mas isso assim, não tem países que falam no caminho. Chega um carro que tem um quilômetro por hora batendo. Está mesmo, mas não vai ser É isso assim, é um chão. alguém de tudo. Então, tudo é informação e é informação permanente. Tem dúvidas, É você mesmo, ela caindo, ela ia virar para cima. É, mano, a menina bate. foi explicar na tramitação
Pra boa sorte. Meninos. Ai, ai, ai. Gravitação universal. Então a gente estuda as 3 leis de Newton, mas ele não construiu só isso, né? Lógico que ele não fez nada sozinho, mas estabeleceu também a equação que a gente consegue calcular a força entre 2 corpos massivos, tudo bem? Quando a gente está calculando a força-peso, a gente está calculando a força entre um corpo massivo, que possui um campo gravitacional que não é desprezível igual ao nosso, com um corpo de massa bem inferior, beleza? Agora, quando a força ela é entre 2 corpos muito grandes, como por exemplo o Sol e a Terra, ainda que a Terra seja extremamente menor, infinitamente quase menor que o Sol, tudo bem? Ainda assim são corpos muito massivos. Para calcular a força gravitacional entre os dois, você vai precisar de G, que é a constante de gravitação universal, assim como todas as constantes. O G está aqui para equilibrar os valores que a gente encontra laboratorialmente, do ponto de vista do cálculo diferencial integral, para a gente conseguir perceber como as coisas realmente funcionam. Massa de um corpo vezes a massa do outro dividido pela distância ao quadrado. A distância entre essas duas massas.
Então a gente percebe que quanto maior a distância entre os corpos, menor a força. São grandezas inversamente proporcionais. Só que não é de 1 para 1. Quando a distância aumenta 1 metro, de fato vai ser de 1 para 1. Mas se ela aumenta 2 metros, isso é só um exemplo, porque a gente não vai trabalhar com metro aqui, apesar de ser a unidade de medida no sistema internacional, a gente vai falar das distâncias em quilômetros, em anos-luz. A gente vai ter que passar para metro para colocar na equação, mas aqui a gente está falando de grandes distâncias. Quando a distância aumenta a 2, por exemplo, isso daqui vai ser elevado ao quadrado. Isso significa que a força vai diminuir quantas vezes? 4. Se aumentar mais 1 e a distância for para 3, vai diminuir 9. E se for para 4, vai diminuir 16. Se for para 5, vai diminuir 25. Porque a gente percebe que tanto a força gravitacional, tanto a força elétrica, quanto a força magnética, à medida que você se distancia, a força diminui muito mais rápido do que o esperado. Beleza? Dúvidas até aqui? O valor de G é fixo, 6,7 vezes 10 na menos 11, newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, ainda que essas distâncias sejam muito grandes, você vai precisar fazer a transformação para metro, porque a tua constante está em metro. Beleza? Dúvidas? Assim como o tempo em segundos, porque aqui dentro do Newton tem a aceleração, certo? E a massa em quilograma. Aí, para você calcular o G, que é igual a 9,8 e muitas outras casas decimais depois, a gente vai calcular a aceleração da gravidade, que, na verdade, é a aceleração centrípeta, que está aplicada em todos os corpos que estão dentro do campo gravitacional da Terra. Força é uma coisa, né? Então, olha só. Quantos corpos tem envolvidos aqui? 2, porque não existe força dentro de um corpo só. O que um corpo pode ter é campo gravitacional, tudo bem? E, portanto, a aceleração centrípeta, que a gente chama de G. Então, o G não é força, o G é minúsculo. O G é a aceleração da gravidade local, que é a mesma coisa que a aceleração centrípeta no planeta Terra. Dúvidas? Todos os corpos que estão em órbita, ainda que a gente não esteja em órbita, a gente está grudado com o planeta, certo? Todos os corpos que estão dentro do campo gravitacional sofrem a ação de uma força resultante centrípeta, porque a gente está girando com o planeta Terra na rotação dele mesmo, né? No próprio eixo. Isso, mesma coisa que o satélite, mesma coisa que a Lua. Para conseguir ficar em órbita e para a gente também conseguir ficar dentro do campo gravitacional, grudado na Terra, tem que ter aceleração centrípeta atuando no nosso corpo. Essa aceleração centrípeta é o próprio G. Beleza? Então, como que você vai calcular o G baseado na força de gravitação universal? A constante de gravitação universal, a massa daquele planeta ou daquele astro que tem gravidade, não precisa ser um planeta, pode ser uma estrela, enfim, qualquer coisa, dividido pelo raio daquele corpo ao quadrado. Tudo bem? Então a gente precisa saber o raio da Terra, a massa dela, para calcular a gravidade local. Ou seja, a aceleração centrípeta local. Que não muda se você está aqui, se você está no Everest, se você está dentro de um satélite, por aí vai. Se você está dentro do campo gravitacional, a aceleração é a mesma. O único lugar que vai mudar um pouco, algumas casas decimais, são dentro de túneis, porque a geografia muda um pouco e isso acaba alterando os valores. Dentro de alguns túneis, sim, dependendo da profundidade. Beleza? Isso, horizontal, em cima da Terra mesmo. É bem estranho mesmo, é por causa da distribuição, né? Que a gente pensa que a Terra, de fato, ela é uma circunferência que é uma elipse, né? Então, um ovo, mais achatado nos polos, né? Então, tá mais para isso. Só que não é assim bonitinho, na verdade, é um negócio bem irregular. É que é tão grande que se a gente olha do lado de fora, vai ser, de fato, um círculo perfeito. Você não consegue perceber do lado de fora, numa fotografia de satélite, que ela tem essa irregularidade. Mas é quando você estuda geofísica, você percebe que ela tem muitas irregularidades. E aí, quando você constrói um túnel, ou já tem, por exemplo, aquelas fendas em cachoeiras, você vai entrando assim, aí altera um pouquinho o valor da gravidade nesses locais.
Beleza? Dúvidas até aqui? Então, a força entre dois corpos tem que ter dois corpos. O campo gravitacional, ou seja, a gravidade local, é um corpo só porque ele independe da ação de outro corpo para existir. Depende só da própria massa. Beleza? Agora, vamos calcular. Perguntas? Isso, mesma coisa. Mesma coisa. Só que lá a gente não vai trabalhar com a massa, a gente vai trabalhar com a carga, que é o que estabelece a quantidade de carga, a carga elétrica e, portanto, a interação entre as cargas. Porque a massa da carga não vai alterar na existência do campo elétrico. Por exemplo, o próton e o elétron são partículas de massa completamente diferente. São muito grandes em relação ao outro, mas a carga elétrica é a mesma. Beleza? Agora, para a gente descobrir a velocidade orbital, isso significa que é a velocidade de um objeto que está em órbita ao redor de um planeta ou de qualquer outro corpo, seja uma estrela, enfim, buraco negro, etc. Ou uma galáxia de outra galáxia e por aí vai. Já que tudo está em órbita sobre alguma coisa, beleza? Bom, se a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio, eu posso igualar a aceleração centrípeta com o valor da aceleração de qualquer objeto massivo, né? Qualquer objeto massivo, tudo bem? Então, velocidade ao quadrado sobre R é igual a G vezes a massa do corpo dividido pelo raio ao quadrado. Então, levando esse R para o outro lado, a gente vai ter que velocidade ao quadrado é igual a Gm vezes R ao quadrado. Sim ou não? Você pode cortar um com um, tudo bem? Aí vai sobrar para você V ao quadrado Gm sobre R, mas você não quer a velocidade ao quadrado, naturalmente, você quer calcular a velocidade orbital, ela é a raiz disso daqui. Então, todas as vezes que algum exercício já estiver falando para você calcular a velocidade de algum objeto que está em órbita, essa é a velocidade que você vai calcular. Se você esquecer, você também sabe calcular, por causa da definição da aceleração centrípeta de um objeto massivo. Beleza? Então, a velocidade orbital é a raiz da constante de gravitação universal vezes a massa dividido pelo raio dessa massa. E é isso. Dúvidas? Agora, para finalizar, a lei de Kepler, que é bem simples. E aí vocês já podem fazer esses 2 capítulos em casa para a próxima aula, beleza? Isso. Depois que vocês chegarem no paranoide, vocês vão estudar, não vão? Já está estudando agora, né? Ai, meus queridos. Se vocês dependerem de mim para pagar cerveja, a gente não vai beber nada. Não é isso não, Jean. Só sou pobre mesmo, é diferente. Vocês ficam brincando, mas vocês estão jogando os tigrinhos mesmo? Tá fudido. Perdeu até a casa.
Gente, perguntei se vocês estão jogando mesmo. Ah, e podia arrumar a casa, tem que pagar. Ficar a puta dele, a casa que eu Vendi aquela casa, velho. a casa agora. Eu moro com a mãe dele, mas eu tenho aqui na casa da mãe. Tá dormindo nela, tá geladinha. Geral na rua por um lado agora. Gente, olhar no dinheiro da casa e vou fazer uma aposta aqui, mano. Uma de 2 já. Gosta de tomar o quê, doutora? Argentina, Corona? Pode ser, pode ser. Também vai. Passa mexendo aí, filho. É só explicação mesmo. Só vez pra ele. Você que deu outro pra mim, cara. Fazer tudo dia. No ano pode ser. 10 mil no ano inteiro tá bom. Não, tem que poder gastar na praia. Uma planta. Tá ótimo. 50 mil ele é o bolar cartão. Não tem limite, né, Iago? Deve ficar pegando laranja na rua ali. É, pô, a moto tá baratinha. Tem 5, velho. Pra você 58 km. Chegou no pico do Nilton. Vamos beber. Olha, caralho. Calma aí, viciado. Calma aí, Nilton. Cuidado, meu filho caiu. Gente, vamos lá. Primeira lei de Kepler. Ué? Isso, esqueci do... Ih, desculpa. Muito obrigada. Então, gente, a primeira lei de Kepler diz que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não descrevem trajetórias circulares, perfeitos círculos, né? E sim elipses, que são círculos achatados. É lógico que não é desse jeito, extremamente achatado. De novo, assim, a gente vai conseguir ver uma distorção muito grande nos planetas que estão muito mais distantes. Mas a Terra, Mercúrio, os planetas mais próximos, parece ser um círculo perfeito, mas não é, porque aí no cálculo a gente percebe que é uma elipse. Então, quanto mais distante esses dois pontos estão um do outro, esses dois focos, mais achatado vai ser essa elipse. Quanto mais próximo, menor. E se você tiver os dois focos no mesmo lugar, você tem um círculo perfeito. Tudo bem? Porque, na verdade, isso daqui é como se fosse a junção de dois círculos de mesmo tamanho. Tudo bem? Então, você tem uma elipse que é justamente uma única circunferência achatada. Aí o Kepler percebeu isso por causa da força de gravitação universal entre os dois corpos. Se você conhece a distância do Sol até esses corpos, obrigatoriamente a órbita vai ser muito maior. E aí se esperava que a órbita fosse circular, porque era a maneira que a gente pensava, levando em consideração que o homem era o centro do universo, e tinha as abóbodas, né? As coisas estavam grudadas nessas abóbodas. Nos nossos primeiros pensamentos, né, científicos. E aí quando a gente percebe por observação que alguns planetas do sistema solar também têm luas e que essas luas giram ao redor desses planetas, a gente percebe que, na verdade, a Terra não estava no centro do universo, e sim o Sol. E nós girávamos ao redor dele. Aí as leis de Kepler, estabelecidas, né, por causa do Newton também, e do Galileu, e do Copérnico, a gente consegue entender que essa órbita é achatada e não um círculo perfeito. Daí, a gente vê que a segunda lei de Kepler
uma informação importante, que ela é chamada ali, é a lei das órbitas, aqui é chamada de lei das áreas, e vai dizer que se a gente estudar, se a gente imaginar, né, o Sol num dos focos dessa elipse, supondo que tenha um objeto se movimentando aqui, um planeta se movimentando, você vai ligar uma linha imaginária do Sol a esse planeta, tudo bem? E se eu estou estabelecendo que o movimento aqui é anti-horário, essa linha, se o corpo chegar aqui, por exemplo, vou fazer só do outro lado para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, o corpo estava aqui e veio parar aqui. Então, essa linha imaginária do Sol até o planeta, daqui a pouco vai estar aqui, certo? Esse mesmo planeta continua se movimentando, por exemplo, em algum momento ele vai chegar aqui e vai vir para cá, sim ou não? Então, essa linha imaginária que liga o Sol ao planeta vai ter varrido as mesmas áreas, tudo bem? Então, isso daqui, ó, essa área é igual a essa área aqui. Apesar de visualmente isso não ter uma diferença enorme, a gente não conseguir ver, né? Mas, por exemplo, supondo que esse quadrado seja um quadrado de área 4 por 4. Qual é a área? A área é 16, alguma coisa, tipo metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, certo? Eu posso desenhar um retângulo, onde aqui é 1, e o comprimento aqui é 16. Qual é a área? Continua sendo 16 metros quadrados. Sim ou não? Ainda que eu não consigo ver isso de forma evidente, a lei das áreas vai estabelecer que essa linha imaginária entre o planeta e o Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Se varre áreas iguais em tempos iguais, né, então significa que A1 é igual a A2 e faz no intervalo de tempo igual também, o que tem que ser diferente? Se a área é igual e o tempo é igual, o que tem que ser diferente para que isso daqui consiga ser uma realidade? Velocidade. Então, a velocidade de movimento de qualquer planeta ao redor do Sol, de translação, não é um valor constante. Tudo bem? É um valor variável, levando em consideração que, por causa da distância, menor é a força, certo? Então, aqui a força é menor e aqui a força é bem maior. Se a força se altera, força igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é proporcional à força. Então, a aceleração aqui vai ser menor, portanto, a velocidade menor. A aceleração maior, velocidade maior. Então, o que os planetas fazem ao redor do Sol está se movimentando de forma lenta, velocidade aumenta, 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 chega no máximo, começa a diminuir, chega no mínimo. Aumenta máximo, diminui, chega no mínimo. Aumenta máximo e por aí vai. Dúvidas? Varia o quê? Isso. Tanto isso quanto a inclinação que o planeta tem, né? No nosso caso, o planeta tem em relação ao próprio eixo, né? Que não é uma coisa 100% vertical, você tem uma inclinação assim, que aí, por exemplo, garante que no Polo Sul você tenha uma quantidade de luminosidade muito grande durante basicamente o ano inteiro, por causa dessa inclinação. Então, essa inclinação e a velocidade variável do planeta ao redor do Sol que estabelece as estações do ano, né? Então, verão, outono, inverno, primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Beleza? Dúvidas? Aí, por último, a terceira lei, que é a lei dos períodos, que vai estabelecer que, naturalmente, quanto mais distante um planeta está do Sol, mais tempo ele vai demorar para fazer a volta completa ao redor do Sol. É óbvio, né?
Mas é isso, é óbvio pra gente agora, né? Os caras escrevendo isso daqui é bizarro. Hã? Já tá com o Tony pronto aí, né, Newton? Dos períodos. O que a lei está dizendo? Que existe uma constante para os períodos de todos os planetas, que vai ser igual a um ano terrestre, tudo bem? Então a gente vai sempre contar o período de revolução, ou seja, o tempo de translação dos planetas ao redor do Sol, a partir da temporalidade no planeta Terra. Apesar disso ser óbvio, a gente precisa estabelecer uma referência temporal, porque ela não é igual, por exemplo, em Mercúrio, levando em consideração que demora 86 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol. Então, para todas as revoluções, a gente tem que a revolução, ou seja, a translação de cada planeta ao redor do Sol ao cubo, dividido pelo seu período ao quadrado, é igual à revolução do outro planeta ao cubo, dividido pelo período desse outro planeta ao quadrado. Tudo isso vai dar um valor constante, que é o nosso ano terrestre. Então a gente conta esse tempo do período de todos os outros planetas baseado no nosso calendário, 365 dias no ano. Então o Mercúrio vai ter lá os seus 86 dias de período de translação. Aí a Terra, 365 dias, que é um ano. Aí o Netuno, eu não me lembro exatamente qual é o valor, mas tem lá o planeta que demora 120 anos para dar uma volta completa. Aí 120 anos justamente por causa da terceira lei, que estabelece que existe uma constante entre as evoluções dos planetas, beleza? Mas aí em exercício eu explico melhor como que a gente vai trabalhar com isso daqui, tá bom? Bom, muito obrigada.